Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos, nesta noite do dia 22 de abril de 2026, a 11ª reunião ordinária de 2026. Vamos iniciar nossa sessão orando a oração do Pai Nosso. Solicita, senhora secretária, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Jonathan de Souza. Presente. Carlos Alberto Vilas Boas. Presente. Davi Moisés Veloso. Presente. Deildo Nunes Pereira. Presente. Gerson Pape de Souza. José Paulo da Silva. Presente. Ketri Maria Rodrigues. Presente. Luiz Felipe Silva dos Reis. Presente. Valdineide Paula Silva. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária, realizada dia 13 de abril de 2026. Considera-se aprovada a ata da sessão ordinária, realizada dia 13 de abril de 2026. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 042/2026 do gabinete do prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Valdineide Paula Silva, encaminho resposta aos requerimentos dos ilustríssimos vereadores Alexandre Jonathan de Souza, Deildo Nunes Pereira, Gerson Papo de Souza, Ketri Maria Rodrigues, Luiz Felipe dos Reis e Valdineide Paula Silva, recebidos através do ofício número 043 de 2026. De autoria do ilustríssimo vereador Gerson Pape de Souza, o qual requer que, por meio da secretaria competente, sejam tomadas as providências necessárias para a retirada do entulho de construção civil que se encontra amontoado às margens da Avenida Flávio Antônio de Abreu Paiva, desobstruindo a calçada e parte da via pública. Informamos que a demanda foi devidamente atendida. Ressaltamos que a responsabilidade pela correta separação e destinação de entulhos oriundos de construção ou reforma é do proprietário do imóvel. Esclarecemos que a retirada pelo poder público poderá ocorrer apenas em situações específicas, mediante prévio agendamento, devendo o material estar devidamente acondicionado em sacos apropriados, a fim de facilitar sua remoção. Destacamos ainda que o descarte irregular desse tipo de material configura infração administrativa, sujeitando o responsável às responsabilidades cabíveis. Que sejam adotadas as providências necessárias para solucionar o problema de escoamento de água da chuva no trecho da estrada de acesso ao bairro Campestre, em frente à entrada do estabelecimento Brutsbeer. Informamos que a demanda já foi parcialmente atendida, que determine ao setor competente da Prefeitura a realização de melhorias nas condições de um trecho da estrada localizado no bairro Campestre, nas proximidades da residência do senhor Paulão. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Que seja realizada manutenção em trecho da estrada rural localizado no bairro Anhumas, mais precisamente na bifurcação de acesso à propriedade dos familiares do saudoso senhor Amado Garcia e também ao acesso ao bairro Cubatão, tendo como referência o sítio do senhor Marquinho Bustamante. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Que determine ao setor competente a adoção das seguintes providências. 1. A remoção da terra que deslizou e encontra-se amontoada no trecho onde a Avenida Flávio Antônio de Abreu Paiva encontra-se com a Avenida Professor Sebastião Raimundo Tarcísio, no loteamento Altaville, uma vez que a situação pode causar transtornos à circulação de veículos e pedestres. 2. A verificação e o devido conserto da tampa do bueiro que se encontra solta em um trecho da mesma localidade, oferecendo risco à segurança da população.
Informamos que a demanda já foi levada a conhecimento do setor responsável e as medidas necessárias já foram tomadas. De autoria dos ilustríssimos vereadores Alexandre Jonathan de Souza, Gerson Papo de Souza e Luiz Felipe Silva dos Reis, os quais requerem que, por meio da secretaria competente, sejam adotadas providências urgentes para a limpeza das manilhas do bueiro localizada na Avenida Cláudio Rodrigues de Souza, importante via de acesso a diversos bairros rurais do município, bem como a desobstrução e limpeza da área situada na parte inferior e superior da avenida, por onde ocorre o escoamento das águas pluviais. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. De autoria dos ilustríssimos vereadores Alexandre Jonathan de Souza e Gerson Papo de Souza, os quais requerem que seja realizada vistoria e providências melhorias estruturais na ponte localizada na estrada principal do bairro Cubatão, tendo como ponto de referência a fazenda do senhor João e a propriedade do senhor Celal. Informamos que a demanda já foi atendida. De autoria dos ilustríssimos vereadores Ketri Maria Rodrigues e Gerson Papo de Souza, os quais requerem que seja realizada a desobstrução, desentupimento do bueiro localizado na estrada principal do bairro Cubatão, conforme identificado nas fotos que seguem anexas. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. De autoria dos ilustríssimos vereadores Deildo Nunes Pereira e Gerson Papo de Souza, os quais requerem que sejam tomadas as devidas providências por meio do setor competente para a realização de capina e limpeza do mato no loteamento Altaville. Informamos que o setor competente já notificou a construtora responsável pelo empreendimento imobiliário para a realização de capina e limpeza. Que a Prefeitura Municipal realize estudos técnicos e providências para melhorias do sistema de escoamento de águas pluviais no Jardim da Praça Carneiro de Resende, incluindo, se necessário, adequações da drenagem, instalação ou ampliação de bocas de lobo, redirecionando de tubulações e demais intervenções que garantam o correto escoamento da água da chuva no local. Informamos que foi realizada uma intervenção parcial para o escoamento das águas pluviais e que em breve serão adotadas as medidas necessárias para garantir o adequado escoamento de toda a água pluvial na Praça Carneiro de Resende. De autoria do ilustríssimo vereador Luiz Felipe Silva dos Reis, o qual requer informações e providências quanto à manutenção dos trechos críticos das estradas rurais, dos bairros Correias, Pedra Batista, Pitangueira, Santo Antônio, Pedrão, Pipa, Baixada do Pedrão, Estiva, Alecrim, Bertão, Vintém, Contendas e Sertãozinho. Solicita-se que sejam realizadas obras de melhorias nesses pontos mais críticos, com colocação de pedras, cascalho e limpeza da saída de água, tendo em vista que se tratam de trechos que todos os anos apresentam problemas, principalmente no período de chuva. Solicita ainda que o Poder Executivo informe se há planejamento para a manutenção desses trechos críticos das estradas rurais dos bairros mencionados. Quando essas melhorias poderão ser realizadas, existe algum cronograma de manutenção preventiva para evitar que esses problemas se repitam todos os anos? Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Ressaltamos que, em razão do elevado volume de chuvas nos primeiros meses do ano na região, houve a necessidade de atendimento emergencial em diversos pontos do município, o que implicou na readequação integral do planejamento inicial. Ainda assim, permanece a previsão de execução das obras dos bairros citados, bem como nas demais localidades que demandam intervenções. De autoria do ilustríssimo vereador Luiz Felipe Silva dos Reis e Deildo Nunes Pereira, os quais requerem, considerando o crescente número de animais abandonados nas ruas, bem como as constantes manifestações da população sobre a necessidade de ações efetivas nesta área, solicita-se que o Poder Executivo informe qual setor, departamento ou secretaria da Prefeitura é atualmente responsável pelas políticas relacionadas à causa animal do município, quais ações estão sendo desenvolvidas atualmente pela administração municipal voltadas à proteção e bem-estar animal, se existe programa de castração de animais, cães e gatos em andamento ou previsto para o município, em caso positivo, quantos animais já foram castrados e qual a previsão de continuidade ou ampliação do programa, se há planejamento ou cronograma para a realização de campanhas de castração nos próximos meses, quais providências estão sendo tomadas em relação aos animais abandonados
das ruas, incluindo ações de recolhimento, tratamento e encaminhamento para adoção. Em resposta ao requerimento apresentado, informamos que as ações relacionadas à causa animal estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. No que se refere à castração de animais, esclarecemos que o município se encontra em fase de organização das medidas necessárias para viabilizar a execução do serviço, não havendo, até o momento, cadastro formal instituído para atendimento da demanda. Destacamos ainda que a administração municipal vem buscando firmar parcerias com as instituições e entidades competentes, com o objetivo de estruturar e ampliar as ações voltadas ao controle populacional de animais. Por fim, informamos que, tão logo haja definição dos procedimentos e cronograma, as informações serão devidamente divulgadas à população. De autoria do ilustríssimo vereador Valdinei de Paula Silva, o qual requer realizar serviço de cascalhamento na localidade conhecido por Serra do Balaio e nos Abertão e Três Paineiras, bem como manutenção da saída de água e a capina do mato nas laterais, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir melhor escoamento das águas pluviais. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Manutenção da estrada vicinal que liga o bairro Jabuticabal à rodovia AMG 347, com a realização de cascalhamento da via e roçada das beiradas da estrada. Informamos que a demanda foi parcialmente atendida, tendo sido realizada a roçagem da via, bem como executadas intervenções com o objetivo de melhorar o escoamento das águas pluviais. Que sejam realizadas melhorias urgentes na ponte localizada na chegada do bairro Santo Antônio, bem como manutenção em alguns pontos da mesma estrada. Informamos que já foi realizada a intervenção necessária na ponte do bairro Santo Antônio. Que sejam realizadas manutenções no bueiro localizado em trecho da estrada do bairro Tamanduá, em frente à entrada do Bar da Fatinha. Informamos que a demanda foi encaminhada ao setor competente e será incluída em seu cronograma de trabalho. Assim que houver disponibilidade operacional, os serviços serão devidamente realizados. Atenciosamente, Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 045/2026 do Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Valdinei de Paula Silva, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e dignos pares os inclusos projetos de lei ordinária, sendo Projeto de Lei 1, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências. 2. Que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do município de Pedralva para o exercício 2026 no valor de R$ 250.253,29 e da outras providências. Na certeza de que a matéria será dada melhor acolhida por parte desta Casa, conclama Vossa Excelência e dignos pares a serem favoráveis, votando pela sua aprovação. Atenciosamente, Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei número 24/2026, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de lei número 24/2026 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2027 e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, projeto de lei a respeito das diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2027, em cumprimento ao disposto ao artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República. O referido projeto dispõe sobre as prioridades e as metas da administração pública municipal, a organização e a estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração dos orçamentos, as despesas com pessoal e encargos sociais, as alterações na legislação tributária, autorização para remanejamento, transposições e realocações de recursos e outras matérias de natureza orçamentária. O projeto prevê ainda a fixação de limite para as despesas do Legislativo Municipal, conforme determinação do artigo 29-A da Constituição da República. A especificação dos programas que darão corpo a essas prioridades, bem como as metas que se pretende alcançar em 2027, constará do projeto de lei orçamentária a ser remetido à Câmara Municipal em consonância com o plano plurianual estabelecido para o quadriênio
2029. Certo de que este projeto de lei terá a necessária aquiescência desta respeitável casa, aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevação e apreço. Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei número 25/2026, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 25/2026 autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do município de Pedralva para o exercício 2026 no valor de R$ 250.253,29 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Pedralva, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento de 2026 do município de Pedralva crédito suplementar no valor de R$ 250.253,29 para reforço da seguinte dotação orçamentária. Dotações orçamentárias. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes, Departamento de Transportes, Pavimentação, Calçamento, Revitalização de vias e obras complementares, obras e instalações. Total, R$ 250.253,29. Artigo 2º. Os recursos necessários para execução do disposto no artigo 1º será o superávit financeiro do exercício anterior, apurado no balanço patrimonial, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Federal nº 4.320/64. Fonte 710, Transferência Especial dos Estados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedralva, 15 de abril de 2026. Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 047/2026 do Gabinete do Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Valdinei de Paula Silva, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei complementar sendo projeto de lei complementar 1. Que dispõe sobre a criação de cargos no quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Pedralva, Minas Gerais e da outras providências. Na certeza de que a matéria será dada melhor acolhida por parte desta Casa, conclama Vossa Excelência e dignos pares a serem favoráveis, votando pela sua aprovação. Atenciosamente, Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei complementar número 3/2026, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 03/2026. Dispõe sobre a criação de cargos no quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Pedralva, Minas Gerais, e da outras providências. O Prefeito Municipal de Pedralva, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica criado no quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Pedralva, Minas Gerais, os cargos de provimento efetivo de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Artigo 2º. A jornada de trabalho, atribuições, remuneração e requisitos dos cargos criados são os constantes do anexo único, que passa a integrar a Lei Complementar número 019/2010. Artigo 3º. Fica a Prefeitura Municipal autorizada a contratar os profissionais dos cargos ora criados para preenchimento temporário das vagas, na forma prevista no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, até a realização do concurso público para seu regular provimento. Parágrafo 1º. A contratação de que trata este artigo será mantida pelo prazo máximo de 12 meses, a contar da assinatura do contrato de prestação de serviço. Parágrafo 2º. O recrutamento do profissional a ser contratado nos termos desta lei complementar será feito mediante processo seletivo simplificado, de análise curricular, com prazo de inscrição mínima de 10 dias, sujeitos a ampla divulgação em órgão oficial ou em jornal de circulação local, além de publicação nas páginas da internet do município, podendo ser utilizado o processo seletivo já realizado e em vigência. Artigo 4º. O servidor contratado nos termos dessa lei será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Pedralva, sem que ocorra incidência direta ou subsidiária das disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, e serão filiados ao Regime Geral de Providência Social, RGPS, conforme disposto no parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 5º. O vencimento do contratado na forma desta lei será idêntico ao vencimento inicial atribuído ao cargo efetivo em início de carreira da mesma categoria ou inexistindo de categoria equivalente.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, não serão consideradas as vantagens de natureza individual do servidor ocupante de cargo substituído ou tomado como paradigma. Artigo 6º. O contratado firmado de acordo com esta lei extinguir-se a: primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, por iniciativa do contratado. Terceiro, imediatamente, quando o contratado incorrer em infração aos deveres e proibições estabelecidas no Estatuto dos Servidores. Quarto, imediatamente, pelo término da causa que originou a contratação temporária. Quinto, por interesse público com a iniciativa do Poder Executivo Municipal. Artigo 7º. Quando da rescisão do contrato, o contratado receberá férias proporcionais acrescidas de 1/3, saldo dos vencimentos com as respectivas vantagens e gratificação natalina proporcional. Parágrafo único. A extinção do contrato por iniciativa da administração pública antes do prazo contratual não enseja o direito a qualquer indenização, com exceção das vantagens previstas no caput deste artigo. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta do orçamento próprio do município de Pedralva. Artigo 9º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Pedralva, 22 de abril de 2026. Joel Silva, Prefeito Municipal. Não havendo inscrito para a tribuna livre, passaremos à ordem do dia. Passaremos a discussão e votação de projeto de lei. Temos uma proposta em primeiro turno, o projeto de lei número 22/2026, e uma proposta em segundo turno, o projeto de lei número 21/2026. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 21/2026, que autoriza, no âmbito do Poder Legislativo do município de Pedralva, o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores públicos da Câmara Municipal, nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 13 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Senhor presidente, permissão para o uso da palavra sentado. Senhor presidente, peço que seja dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 021/2026, uma vez que já foram lidos e aprovados no primeiro turno de votação. Coloco em votação a solicitação do vereador Deildo. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Deildo, ficando dispensada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 21/2026. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 21/2026. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 21/2026. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 21/2026 em segundo turno por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 22/2026. Parecer sobre o projeto de lei número 22 de 2026, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fundamentação. Trata-se de um projeto de lei que visa instituir diretrizes para a promoção da continuidade, do acompanhamento pedagógico e do apoio educacional, especializados aos estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista. No que se refere à regimentalidade, verifica-se que a proposição atende às exigências do regimento interno desta Casa Legislativa, estando devidamente formalizada, com redação adequada e observância das normas de técnica legislativa, não havendo óbices à sua regular tramitação. Quanto à constitucionalidade, a matéria encontra amparo na Constituição Federal, inserindo-se na competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local e para atuar na área da educação, especialmente no ensino fundamental e na educação infantil. A proposta limita-se à fixação de diretrizes de política pública educacional, sem extrapolar os limites da competência legislativa municipal, estando em consonância com os princípios constitucionais relacionados ao direito à educação e à inclusão. Sob o aspecto
da legalidade, não se identificam incompatibilidades com o ordenamento jurídico vigente. O projeto guarda harmonia com a legislação federal, que trata da educação e da inclusão de pessoas com deficiência, restringindo-se ao estabelecimento de diretrizes gerais, sem impor obrigações administrativas específicas, nem criar cargos, funções ou despesas. Ademais, não há vício de iniciativa, uma vez que a proposição não invade a esfera de competência privativa do Poder Executivo. Conclusão: diante do exposto, este relator opina pela regular tramitação do projeto de lei número 22/2026, por entendê-lo compatível com os aspectos de regimentalidade, constitucionalidade e legalidade. Sala das Comissões, 16 de abril de 2026. Deildo Nunes Pereira, secretário-relator, votou de acordo com o relator José Paulo da Silva, presidente, Davi Moisés Veloso, vice-presidente. Da Comissão da Ordem Econômica, Social e Cultural. Fundamentação. A proposta estabelece diretrizes voltadas à continuidade do acompanhamento pedagógico e à oferta de apoio educacional especializados em estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista, no âmbito da rede municipal de ensino. A proposta insere-se no contexto das políticas de educação inclusiva ao buscar aprimorar as condições de atendimento aos estudantes que demandam suporte educacional especializado. Sob o aspecto pedagógico, a continuidade do acompanhamento tende a contribuir para maior estabilidade no processo de ensino-aprendizagem. A manutenção de vínculos com profissionais de apoio que pode favorecer a adaptação do estudante, a organização das rotinas e a aplicação de estratégias pedagógicas mais consistentes, reduzindo prejuízos decorrentes de mudanças frequentes. No que se refere à acessibilidade, a medida auxilia na diminuição de barreiras no ambiente escolar, especialmente aquelas relacionadas à comunidade, à comunicação, à metodologia de ensino e à interação do cotidiano escolar. Com isso, amplia-se a possibilidade de participação efetiva do estudante nas atividades e no desenvolvimento de suas habilidades. Além disso, a proposta adota uma diretriz flexível, ao prever que a continuidade do acompanhamento depende de avaliação pedagógica, o que permite considerar as necessidades específicas de cada estudante e a realização da rede de ensino. Conclusão: diante do exposto, no âmbito de competência desta comissão, verifica-se que o projeto de lei número 22/2026 apresenta adequação sobre os aspectos educacional, pedagógico e de acessibilidade, contribuindo para o fortalecimento da educação inclusiva e para a melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes. Assim, o parecer é favorável ao prosseguimento da matéria. Sala das Comissões, 17 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, secretário-relator, votou de acordo com o relator Alexandre Jonathan de Souza, presidente, Ketri Maria Rodrigues, vice-presidente. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 22/2026. Senhor presidente, peço permissão fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Cumprimento os demais colegas vereadores, boa noite. Cumprimento o público aqui presente, boa noite. Cumprimento quem nos acompanha pela rede social também, boa noite. Senhor presidente, um projeto muito interessante que eu propus aqui e conto com a participação sua na aprovação desse projeto. E começa com um ditado muito conhecido. Time que está ganhando não se mexe. E é mais ou menos isso que eu faço nesse projeto aqui. A continuidade do professor, do profissional ali de apoio para o aluno. Em muitos casos, às vezes o aluno com alguma deficiência, alguma dificuldade, no caso do autismo, ele é disponibilizado para ele um professor de apoio, mas às vezes aquele professor de apoio, por algum motivo, é alterado no curso do ano letivo. E aquilo ali causa um trauma para a criança e, às vezes, tudo que a criança aprendeu com aquele professor tem que começar tudo de novo com um novo profissional que chega ali. Prejudica o desenvolvimento. E quando a gente trata essas crianças com dificuldade e com deficiência, não é só o simples caso do desenvolvimento intelectual, do conhecimento, mas o acolhimento. E aquele professor de apoio, às vezes, já conseguiu conquistar aquela confiança daquele aluno. Então, o que eu crio através desse projeto aqui é a possibilidade da continuidade do professor de apoio, priorização da manutenção do mesmo professor de apoio, profissional de apoio escolar ou profissional especializado que já acompanha o estudante, quando essa continuidade se mostrar benéfica ao seu desenvolvimento e desde que haja viabilidade administrativa e pedagógica.
Então, se for uma situação que a gente vê que é eficiente aquele profissional, não tem por que mudar. Aquela mudança repentina ali prejudica muito a criança. Então, a criação desse projeto é para dar esse respaldo para as famílias, de saber que aquele profissional que vai começar com o filho vai terminar o ano letivo. A não ser que, né, encerre uma contratação, por outros motivos, a questão da gestão escolar não possa dar continuidade. Mas, se for eficiente, for benéfica para o aluno, o pai vai saber que aquele professor que está dando certo do lado do seu filho vai terminar o ano letivo ao lado do seu filho, dando total suporte e acolhimento. Então, é um projeto assim, muito importante para os pais, né, para as famílias que têm a necessidade desse profissional de apoio, sabe o quanto o filho desenvolve ao lado daquele profissional, né, que acolheu a criança, que a criança se identificou. Então, eu peço o apoio dos colegas vereadores para a gente aprovar esse projeto aqui. Coloco em primeira votação o projeto de lei 22/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei 22/2026 em primeiro turno por unanimidade. Passaremos em discussão e votação de requerimento. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador José Paulo. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito realização de manutenção na via pública consistente na substituição dos bloquetes quebrados e no refazimento do calçamento da esquina da rua José de Oliveira Lopes com a rua Casemiro Osório, nas proximidades da residência do senhor Geraldo Firmino. Justificativa. Trata-se de medida necessária diante das condições inadequadas de trafegabilidade no trecho mencionado, onde há significativo desgaste do calçamento. Observa-se que diversos bloquetes encontram-se quebrados, soltos e desnivelados, sobretudo nas proximidades da cinta de contenção executada para sustentar o calçamento realizado em 2025. Essa situação tem contribuído para o surgimento de buracos e irregularidades na via, comprometendo a segurança e a mobilidade urbana. Motoristas que transitam pelo local estão sujeitos a danos em seus veículos, enquanto pedestres enfrentam riscos constantes de quedas e acidentes, especialmente em períodos noturnos ou chuvosos, quando a visibilidade e as condições do piso se tornam ainda mais críticas. Além disso, trata-se de um ponto de circulação frequente, o que agrava ainda mais os transtornos causados pela falta de manutenção adequada. Dessa forma, a intervenção solicitada é essencial para garantir melhores condições de uso da via pública, promovendo segurança, acessibilidade e qualidade de vida à população. Câmara Municipal de Pedralva, 16 de abril de 2026. José Paulo da Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador José Paulo. Senhor presidente, caros colegas vereador, internautas, o servidor público que está aqui presente, boa noite. Senhor presidente, já foi feito outros requerimentos dessa natureza, falando desse trecho de rua lá no bairro São José, mas foi passando o tempo, e até agora não foi realizado essa manutenção nesse trecho de rua. Mas hoje eu estive conversando com o Alisson, o chefe do departamento, e ele falou que, se Deus quiser, segunda-feira vai começar a fazer essa obra lá no bairro São José, naquela esquina. Mas, além dos danos material, senhor presidente, hoje eu fiquei sabendo que um senhorzinho que anda ali naquela rua, com a bengala, bem senhor mesmo, não conseguiu subir o passeio e não viu o buraco e acabou caindo lá. Então, imagina só, né? Quando é danos materiais, a gente conquista. Mas quando fala de saúde, de dano físico, aí a gente já não conquista mais, né? Imagina, cai um senhor, como caiu esse lá, graças a Deus não tacou a cabeça, não teve mais um acidente, não foi mais grave, né? Mas então a gente tem que pensar, tanto nos danos materiais, quanto nos danos físicos. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Valdinei. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito realização de serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada do bairro Furnas, especialmente no trecho que passa pela empresa Carmo Coffees. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão das condições inadequadas de conservação da referida estrada, que vem dificultando o tráfego de veículos, sobretudo no período de colheita agrícola. Ressalta-se que a via é de grande relevância para os produtores rurais da região, sendo amplamente utilizada para o escoamento da produção, bem como para o transporte até a empresa Carmo Coffees. As más condições da estrada podem ocasionar atrasos, prejuízos financeiros e riscos à segurança dos usuários. Dessa forma, a execução do serviço de patrulhamento e cascalhamento contribuirá significativamente para a melhoria da trafegabilidade, garantindo maior segurança, eficiência logística e apoio aos produtores locais, especialmente neste período de maior demanda. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de abril de 2026. Valdinei de Paula Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Davi. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que, através do setor de obras, seja realizado o patrulhamento da estrada rural que inicia no bairro Lagoa e segue sentido ao bairro Estiva, incluindo também a roçagem em toda a extensão da via. Justificativa. A estrada acima citada encontra-se em péssimas condições de tráfego, necessitando urgentemente de patrulhamento em toda a sua extensão. Há presença de muitas pedras altas, buracos e valetas, o que dificulta o acesso e coloca em risco a segurança dos usuários. Além disso, as laterais da estrada, bem como os barrancos, estão com excesso de mato alto, prejudicando a visibilidade e tornando ainda mais perigosa a circulação, sendo necessária a realização de roçagem. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de abril de 2026. Davi Moisés Veloso, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Davi. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Davi. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que, através do setor de obras, seja realizado o patrulhamento das estradas que atendem aos bairros Pedrão e Pipa, no sentido ao bairro Lagoa, estendendo-se até a rodovia que dá acesso à cidade. Solicita-se também que seja feita a roçagem nas margens dessas estradas, tendo em vista o excesso de mato alto. Justificativa. Atendendo às solicitações dos moradores do bairro Pedrão, faz-se necessária a realização do patrulhamento nos trechos mencionados, uma vez que as estradas se encontram em péssimas condições de tráfego, com presença de valetas, buracos. Além disso, observa-se grande quantidade de mato alto nas laterais das vias e nos barrancos, o que prejudica a visibilidade dos motoristas e aumenta o risco de acidentes, especialmente considerando o fluxo diário de veículos na região. Câmara Municipal de Pedralva, 22 de abril de 2026. Davi Moisés Veloso, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Davi. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito obras de manutenção e recuperação da estrada rural que dá acesso à torre de transmissão de TV e sinal de telefonia móvel, localizada na zona rural deste município. Justificativa. Conforme evidenciado nas imagens abaixo, a estrada rural que dá acesso à torre de transmissão de TV e sinal de telefonia móvel encontra-se em estado crítico de conservação, apresentando profundas erosões ao longo de sua extensão, causadas principalmente pela ação das águas pluviais. Observa-se valetas acentuadas, desníveis significativos e sulcos que comprometem seriamente a trafegabilidade, além da presença de pedras soltas e trechos com solo exposto, aumentando o risco de acidentes. A situação se agrava em períodos chuvosos, quando o acesso se torna ainda mais difícil, prejudicando não apenas o deslocamento de moradores e produtores rurais, mas também o acesso à torre de comunicação, estrutura essencial para a manutenção do serviço de TV e telefonia do município. Diante desse cenário, torna-se urgente a realização de serviços de patrulhamento, cascalhamento, nivelamento da via e implantação
implantação de sistemas adequados de drenagem, a fim de garantir melhores condições de tráfego, segurança aos usuários e a continuidade dos serviços essenciais de comunicação. Câmara Municipal de Pedralba, 22 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloca em discussão o requerimento, vereador Gerson. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador queixa subscreve e requer ao senhor prefeito realização de serviço de manutenção no trecho da estrada do bairro Paulino, iniciando na saída do asfalto até a ponte recentemente reconstruída. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão das condições precárias do referido trecho, que apresenta diversos problemas estruturais, como buracos, valetas, erosões laterais, desníveis acentuados e acúmulo de água ao longo da via. Tais situações têm prejudicado significativamente a trafegabilidade, especialmente para veículos leves, transporte escolar e escoamento da produção rural. As fotos anexas evidenciam claramente essas condições, reforçando a urgência da realização de serviços como patrulhamento, cascalhamento, drenagem e demais melhorias necessárias para garantir segurança e boas condições de uso aos moradores e usuários da estrada. Câmara Municipal de Pedralba, 22 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloca em discussão o requerimento, vereador Gerson. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador queixa subscreve requer ao senhor prefeito realização de melhorias na via localizada no bairro Bela Vista, a qual não possui pavimentação, especialmente no trecho onde está situada a empresa de calhas de Tiago Vilela Lemos. Justificativa. Conforme relatos de moradores e usuários da referida via, bem como evidenciado pelas fotos anexas, as atuais condições da estrada são precárias, apresentando irregularidades, acúmulo de barro e dificuldades de tráfego, especialmente em períodos chuvosos. Tal situação tem prejudicado significativamente o transporte de materiais até a empresa instalada no local, impactando diretamente suas atividades comerciais e logísticas. Além disso, a falta de infraestrutura adequada compromete a segurança de veículos e pedestres que transitam pela região. Diante do exposto, solicita-se a realização de serviços de melhoria, como nivelamento, cascalhamento e, se possível, futura pavimentação, a fim de garantir melhores condições de acesso, promover o desenvolvimento local e assegurar maior segurança à população. Câmara Municipal de Pedralba, 22 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Gerson, Alexandre e Luiz Felipe. O vereador queixa subscreve e requer ao senhor prefeito que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, encaminhe as seguintes informações. 1. Qual o atual estágio da obra da quadra da Escola Municipal Coronel Gaspar? 2. Qual a justificativa para a não conclusão da obra até o presente momento? 3. Qual o prazo previsto para a finalização completa da quadra? 4. Se há entraves de ordem técnica, contratual, orçamentária que estejam ocasionando o atraso? 5. Encaminhamento de cópia do contrato e eventuais aditivos referentes à execução da obra. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária, tendo em vista que a quadra da Escola Municipal Coronel Gaspar já vem sendo utilizada desde o ano de 2025, mesmo sem estar devidamente finalizada. Conforme demonstrado nas fotos anexas, o espaço ainda apresenta condições inadequadas, com pendências estruturais e de acabamento, o que pode comprometer a segurança dos alunos, professores e demais usuários. A situação evidencia a necessidade de esclarecimentos por parte do Poder Executivo, bem como a adoção de providências para a conclusão da obra, garantindo um ambiente seguro e adequado para a prática de atividades esportivas e escolares. Diante disso, este requerimento visa assegurar transparência, fiscalização e a devida conclusão de equipamento público de grande importância para a comunidade escolar. Câmara Municipal de Pedralba, 22 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Alexandre Jonathan de Souza, vereador. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloca em discussão o requerimento dos vereadores Gerson, Alexandre e Luiz Felipe. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Alexandre, Carlos Alberto, Davi, Luiz Felipe e Valdinei.
Os vereadores que estes subscrevem requerem ao senhor prefeito encaminhamento a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre alterações nos cargos de diretores de departamento. A. Em que data efetivamente ocorreram as alterações nos cargos de diretores de departamento? B. Quais departamentos sofreram modificações? C. Quais são os atuais diretores em quais departamentos se encontram lotados? D. Em quais funções os antigos diretores encontram-se atualmente lotados? E qual a razão da ausência de publicação dos atos de nomeação e exoneração no Diário Oficial? Justificativa. Considerando que é de conhecimento público a alteração dos diretores de departamento, especialmente nos setores de estradas rurais e limpeza urbana, considerando que tais informações foram confirmadas por este vereador, considerando que os referidos cargos são de livre nomeação e exoneração, considerando que não consta no Diário Oficial eletrônico qualquer publicação referente às nomeações e exonerações para ocupação dos mencionados cargos em possível afronta ao princípio da publicidade, faz-se necessária a obtenção de informações detalhadas por esta Casa Legislativa, a fim de garantir a transparência dos atos administrativos e o devido exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Pedral, 22 de abril de 2026. Alexandre Jonathan de Souza, vereador. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Davi Moisés Veloso, vereador. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. E Valdinei de Paulo Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Alexandre, Carlos Alberto, Davi, Luiz Felipe e Valdinei. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Carlos Alberto. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizados serviços de manutenção, padrolamento e cascalhamento na estrada rural que liga o bairro Abertão ao município de Santa Rita do Sapucaí, conhecida como Estrada do Zé Ribeiro, a qual dá acesso às propriedades da senhora Luzia Barbedo e do senhor João Camilo. Justificativa. A referida estrada é amplamente utilizada por moradores e produtores rurais da região, sendo essencial para o deslocamento diário e o escoamento da produção agrícola. Atualmente, a via apresenta condições precárias de trafegabilidade, com buracos desníveis e pontos críticos que se agravam em períodos chuvosos, dificultando o trânsito de veículos e oferecendo riscos à segurança dos usuários. Dessa forma, a realização dos serviços solicitados é de extrema importância para garantir melhores condições de acesso, segurança e qualidade de vida à população local. Câmara Municipal de Pedral, 22 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Carlos Alberto. Presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Então, senhor presidente, essa estrada, ano passado já foi pedido, não deu tempo de fazer, né? E ela é bastante utilizada. O pessoal que vem de Santa Rita, de Fagundes, de Balai, passa muito por ali, né? Mas a propriedade de Donuzzi tirar café, banana. Então, eles estão pedindo que dê uma manutenção. E ajuda muito isso e ajuda o pessoal que vem nos visitar, né? Até num dia de campo, o pessoal de lá que quis vir participar do dia de campo na Pitangueira, eles tiveram que dar volta aqui em Pedral. Sair lá do Fagundes, sair pelas postas, sair aqui para ir na Pitangueira, sendo que ali é um pulinho, né? Então, eu espero que o prefeito dê atenção para isso. Senhor presidente, eu quero ser solidário ao requerimento do novo vereador Carlinho, ressaltando que, além dos produtores rurais que existe ali, no final do Abertão, Grotão, né? Esse trecho de estrada sempre foi utilizado como atalho para chegar no município de Santa Rita, né? Cortando um trecho enorme de estrada. E eu fui procurado pelo Gilmar, filho da dona Luzia, do Genésio, do Sonésio, o Zete do táxi, todo mundo conhece, o João Camilo. Eles trabalham ali naquela divisa do município ali. E por ser um lugar bem longe, é muito esquecido. É muito esquecido. Já faz muito tempo que a máquina não passa naquela estrada. Não consigo lembrar quanto tempo faz. E hoje eu falei
há 60 dias atrás, que a panha de café ia começar logo. E a panha de café já começou. Infelizmente, está atrasado o serviço de manutenção nas estradas para que os produtores rurais comecem a panhar café e não tenha os seus veículos todos danificados. O João Camilo falou para mim que para ir lá no terreno dele, tá difícil. E ele não tem trator, ele tem Toyota, ele tem um caminhão, uma F75, uma F4000. E como com a F4000, uma Toyota vai no ar da serra daquele, se não tiver estrada? Então, peço aí à administração pública que olhe para o nosso produtor rural, que cuide das nossas estradas. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Senhor presidente, vou encurtando aqui as palavras, eu já cumprimentei os nobres vereadores. Quero parabenizar aqui, senhor presidente, o jovem Fernandinho, instrutor de capoeira, que vem fazendo um belíssimo trabalho aqui na nossa cidade e também na cidade de Conceição das Pedras. Vou falar um pouquinho da vida do Fernandinho. Fernandinho é um moleque que começou a treinar capoeira comigo e tinha 6 anos de idade. Ele vem de uma família difícil, criado sem pai, criado pela mãe, a Danda. E o moleque começou a treinar capoeira com 6 anos. A capoeira mudou a vida dele. E além de ser capoeirista, se tornou também um jogador de futebol amador aqui no nosso município. Eu falo e fico emocionado porque pouca gente conhece a vida do Fernando. O Fernando já passou por 3 escolas de capoeira. Ele começou treinando na Associação Cultural Capoeira Liberdade, onde eu faço parte. Depois passou para a Associação Cultural Berimbau de Ouro do Rio de Janeiro. E atualmente ele está na Associação Cultural Sociedade Capoeira, do mestre Benê. Ele conseguiu, senhor presidente, essa semana, trazer 3 mestres do Rio de Janeiro e trouxe vários mestres, instrutores e professores de capoeira para Pedralva. Esta semana, sábado e domingo. Ele tinha mais de 50 alunos, crianças e jovens, trocando corda e pegando corda. Vocês teriam estar lá para ver, um molequinho com 3 anos de idade, fazendo capoeira. Mas o que me revolta, senhor presidente, é um trabalho que a longo prazo não se forma um professor de capoeira com 5 anos, com 3 anos, com 6 anos de escola. Para se tornar um professor de capoeira, no mínimo, é 10 anos de escola. Fernandinho hoje já está com mais de 20 anos de capoeira, ainda não é professor, é instrutor, mas um moleque com uma cabeça muito boa, um jovem com a cabeça muito boa, inteligente. E se os senhores olharem, todas as entidades culturais de Pedralva têm recurso. Tem recurso para fazer uma festa de 3 dias, 4 dias, 5 dias.
E o Fernando trabalha, não é só o Fernando. Vou falar de outro professor também, que trabalha o ano inteiro. O ano inteiro, de graça. Como eu falei num vídeo, o professor de capoeira, o mestre de capoeira, ele tem família. Ele tem que ganhar dinheiro. E todos os mestres que vieram visitar aqui também não veio de graça. Tem um custo. No começo do ano, nós trouxemos um mestre, César, de lá de Juiz de Fora. O vereador Gerson estava presente, conheceu ele. Um senhor com 72 anos de idade. Um exemplo. Então, o esporte, senhor presidente, ele forma a pessoa, ele forma cidadão. Eu sou hoje o vereador Zé Paulo, porque eu fui o Zé Paulo da Pitangueira. Eu fui o Zé Paulo da capoeira na vida inteira. Me tornei conhecido e dessa forma o Fernandinho também está fazendo a trajetória dele. Agora, onde que fica o apoio da administração pública? E eu não estou reivindicando dessa, não. Porque quando eu trabalhei com capoeira aqui em Pedralva, eu agradeço o Joel, que foi o único que me contratou, entre todos os prefeitos que passaram nesses longos anos. Ninguém olha para a capoeira. Ninguém olha. No orçamento ninguém fala de capoeira. Mas procura professor Ripiado, Everaldo, que trabalha no sábado. Quantos anos ele está dando aula de capoeira aqui em Pedralva? Para as crianças, para jovens. Pergunta para ele o que ele tem da prefeitura. O que ele ganhou da prefeitura até hoje? E eu vou falar para o senhor presidente. Palma, tapa nas costas, não compra picanha. Palma e tapa nas costas, não trata de família. Então está na hora de nós enxergar esse trabalho que a capoeira desenvolve aqui em Pedralva, igual aos outros projetos que tem aqui, que recebe recurso. Então, deixo aqui meu apelo para que nós comecemos a olhar para a capoeira com mais atenção, procura informar dos trabalhos e quantos jovens tem na capoeira. Ajunto agora, fiquei muito triste e não entendo até agora por que a SAMP acabou. Por que não deu continuidade nesse trabalho? Porque enquanto o jovem está praticando esporte, enquanto a criança está no esporte, enquanto a criança está na quadra, jogando bola, jogando vôlei, enquanto a criança está lá, igual sábado, a tarde inteira, domingo, maior parte do dia, ele está longe das drogas, ele está longe da bebida, ele está longe do álcool. E hoje, fazendo uma análise, senhor presidente, e que eu não vou falar nome, que é antiético, mas quantos colegas nós perdemos aqui em Pedralva para as drogas e para a bebida e para o álcool? São muitos, são inúmeros. Ah, não acontece, acontece. Eu, da minha idade, dos meus colegas, já foram uns 20. Daquela turma que saía final de semana, já foi uns 20. E se não cuidar das crianças, senhor presidente, daqui uns anos esse número vai ser infinito. Infinito. Porque hoje se tornou fácil se drogar, se beber, se comprar. Entendeu? Se tornou fácil. Então, deixo aqui meus parabéns mais uma vez ao Fernandinho,
Deixo os parabéns à Associação Cultural Capoeira Liberdade, do mestre Curi, que tem mais de 30 anos de trabalho em Pedralva. Deixo meus parabéns ao professor Everaldo, que faz um trabalho de capoeira aqui. Senhor presidente, voltando a falar das nossas estradas no município, eu quero dar os parabéns à administração, um pouco tarde, mas está acabando de chegar no bairro das Pitangueiras com o patrulhamento da estrada. Foi preciso muita cobrança, muita luta, e às vezes já fica até com vergonha, porque as pessoas chegam para a gente e falam assim, o que o vereador está fazendo lá? O que o vereador está fazendo? Ontem eu ouvi sobre a rodoviária, uma pessoa lá de Itajubá veio visitar Pedralva, nós estávamos na mesma entidade, e ela falou assim, ó, vereador, o senhor passou na rodoviária para o senhor ver como que está a rodoviária? Vocês não cobram? Vocês não cobram? Eu falei, faz anos que nós estamos cobrando a reforma da rodoviária. Nós cobramos as estradas rurais todo dia. Nós cobramos a manutenção das estradas dos produtores rurais do município todo dia. Essa é a função. Agora, o vereador não tem como pegar a máquina e sair trabalhando. O vereador não tem como executar a obra. Fazer requerimento, fazer ofício e pedir, né? Mas, e quando faz, eu também agradeço. Está ficando muito bom. Quero agradecer a estrada da Pitangueira. Espero que faça, aproveite esse período de seca agora e faça as estradas do nosso município do jeito que está fazendo a da Pitangueira. Porque eu vi os requerimentos do novo vereador Davi. Quantas ligações eu recebi do Pedrão essa semana? Namorada da minha filha mora lá, ele chega lá em casa e eu fico até com vergonha, porque eu sei como que está ficando a estrada do Pedrão, como está a estrada do Pedrão. Eu corro dele, porque eu sei que está todo o direito de chegar e falar assim, aqui, vai lá dar uma olhada na estrada pelo menos. Mas isso é pouco. Olhar não adianta nada, tem que fazer, tem que arrumar. Né? Então eu espero que agora a administração aproveita esse período de seca que a gente vai ter, né? Que é normal, e dá um tapa na estrada do município inteiro, porque não tem estrada boa mais. Né? Quero parabenizar também o trabalho do Zinho e do Zé Gordão, funcionário da prefeitura, que estão com os 2 tratores de arrasto, trabalhando. Hoje, já me ligaram para mim e falaram, Zé Paulo, olha, o Zinho fez um trabalho muito bom lá na Pitangueira, ele é um excelente profissional, o Zé Gordão também. Então, com 2 tratores de arrasto, vai dar para amenizar a situação dos produtores rurais do município. Mas a panha de café já começou. Então, vai ter que misturar a panha de café com a arrumada da estrada agora. Porque já é para ter feito isso. Esses 2 tratores eram para estar trabalhando há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás. Mas nunca é tarde. Espero que agora dê continuidade nesse trabalho e atenda todos os produtores rurais do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, senhores vereador, os internautas nos assistem, boa noite. Senhor presidente, realmente o serviço que está sendo feito nas estradas está ficando muito bom. O operador de máquina é muito inteligente, muito prestativo. Gostaria até de agradecer ele e o outro, o responsável, o Luiz Carlos, esteve até na roça hoje lá junto. Gostei da atitude dele, atendendo todo mundo educadinho. A intenção dele é fazer toda a chegada, muito educado. O pessoal está gostando dele. E queria também aqui, em nome do agrônomo lá de Ouro Fino, Zé Nilton, agradecer aí, como diz o Zé Nilton, principalmente a vice-prefeita, que foi muito atenciosa com ele. Ele mandou as mensagens, até por intermédio de mim, ela atendeu, fez um bom serviço na lavoura, só que ele pediu mais um favorzinho, que faça os outros produtores, que ele precisa visitar todas as lavouras, ele não está conseguindo. Ele ir a pé, ele falou, não consegue, na caminhonete ele não consegue subir, né? Então eu pedi que atenda todos os produtores, ainda mais agora que vai começar a panha, né? Então eles estão pedindo que faça esse serviço.
E gostaria também de pedir aí à administração que continue o serviço de máquina, todas as chegadas, todos os produtores, porque olha, tem muita casa que não consegue chegar de carro. Eles precisam tirar os mantimentos, precisam vender o café, né? Aí não consegue tirar. Então eles estão pedindo que atenda. Ali o pessoal dos Pereira, Civilado, ali, eu tive ali a semana, realmente eles têm razão, que ano passado não foi feito o serviço para eles, né? Então estão pedindo que esse ano que faça. São essas minhas palavras. Senhor presidente, vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, boa noite a todos. Senhor presidente, hoje apresentei 2 requerimentos, uma manutenção da estrada no bairro do Pedrão e outra manutenção da estrada lá no bairro da Lagoa. Presidente, se o senhor vê a situação das estradas ali no bairro da Lagoa, dentro do bairro, péssimas condições. Faz muitos anos que não passa a patrulha dentro do bairro. Você vê a situação ali da estrada, ali começando no posto de saúde, né, SF, ali até a sentido da casa da Simone. Péssimas condições. Vai fazer uns 5 anos que não passa uma patrulha ali dentro do bairro. E também, ali do bairro da Lagoa, o trecho ali sentido para Ibmari da Fé, péssimas condições, até ali na Estiva. Estou aqui desde o começo do ano cobrando, em péssimas condições, muitas valetas, buracos, pedras altas, carro baixo ali não tem nem situação, presidente, passar naquele local. E também ali no bairro do Pedrão, eu nem recebo mensagem, porque eu estou lá todo final de semana. É cobrança, é pessoalmente mesmo. Você vê a situação daquelas estradas no Pedrão, estou cobrando aqui direto, em péssimas condições. Foram lá, começou um patrulhamento, a patroa trabalhou 2 dias, se eu não me engano, lá, não voltou mais. Em péssimas condições, é a mesma coisa, pedras altas, valeta, buraco, e o mato tomando conta das estradas. Aqui na Pipa também, péssimas condições. Então eu cobro do setor de obras que faça aí o patrulhamento, faça a roçagem das estradas, dê uma atenção também aí nesses trechos, porque está abandonado, em péssimas condições mesmo. E a população cobra, posta na rede social e com razão mesmo. Não adianta ficar bravo, porque é com razão. E eu queria também agradecer o secretário de Obras, Alencar, porque, né, nós conseguimos uma emenda parlamentar, eu, Vossa Excelência, né, o presidente da Câmara, a vereadora Kathleen, a emenda parlamentar nesse ano de R$400 mil com o deputado federal Dimas Fabiano. Para poder cadastrar as emendas, precisou de um projeto, né? O Alencar foi bem prestativo, fez lá o projeto para nós, foi até o bairro da Lagoa, já aproveitou, fez projetos de 2 ruas lá, né? Vai calçar uma rua lá na rua casa do João Paulo, outra rua também abaixo da casa do João Paulo. Então, eu agradeço ao secretário de Obras por ter sido bem prestativo e ter feito esses projetos, né? O meu recurso eu indiquei para o bairro da Lagoa, Vossa Excelência indicou para o Belo Ramo, e a vereadora Kathleen para o Cubatãozinho. Então, eu queria agradecer ao secretário de Obras por ter sido prestativo. É assim que a gente quer, a gente, né, uma parceria, assim como nós aqui no Poder Legislativo, ajuda o Executivo. Essa parceria que nós quer, que a gente peça aqui uma manutenção de estrada e vai lá e execute, porque a melhoria não é para a gente, vereador, eu não estou pedindo para fazer um patrulhamento, uma propriedade particular minha, da minha família. Estou pedindo para poder fazer um patrulhamento para a população, vai beneficiar a população. Então, essas são minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Peço ao senhor vice-presidente que assuma a cadeira da presidência. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, boa noite a todos. Hoje eu apresentei um requerimento ali no bairro das Furnas, a pedido dos funcionários da Carmen Coffee, que agora está chegando a época da colheita e muitas pessoas vendem o café verde. E vai trafecar ali e eles reclamaram para mim que aquele trecho está em péssimas condições. Mas não é só aquele trecho, né? Até o final do bairro das Furnas ali. Eu não sei se já arrumaram, tinha uma ponte ali que estava caindo, entendeu? Que vai para a propriedade da senhora vice-prefeita Neide.
eu acho que dá não arrumar não. Então já aproveita, já vai lá, já faz um trabalho completo, né? Arruma ponte, já cascalha, já dá uma melhorada na estrada, né? E peço também ao setor responsável, né, que dê atenção ali no bairro da Divisa, né? Porque estiveram no Alecrim o ano passado, retornaram ao Alecrim de novo, estão fazendo trabalho lá, mas esqueceram ali da Divisa. Até agora não fizeram o trabalho na Divisa, o bairro é tão pequeno. E não só ali na Divisa, ali no Cotó também, né? Tem um trecho ali que está ruim, ele acabou de mandar mensagem agora há pouco para mim. E agora o tempo tá bom. Agora é o momento deles fazerem um bom trabalho, para que quando chegar na época da chuvarada, vai ter problema, vai, mas não dessa proporção que nós passou esse ano, né? Então espera agora com eles agora esse período de seca, né? Para que eles possam estar dando a manutenção nas estradas que necessita, né? E são todas elas, né? Tem bastante local ainda que não foi feito nem o ano passado e até agora tem pessoas esperando, né? E a cobrança é bastante nossa mesmo, né? O povo cobra, né? Até o nosso vereador Zé Paulo falou da estrada de lavoura, né? Agora, até eu questionei, né? Que o pessoal ia começar a apanhar o café também. Eles vão ter que fazer um trator ficar no bairro e o outro fazer o trabalho paliativo, porque, vamos supor, o Carlinho vai começar a apanhar semana que vem, precisa da estrada, vai lá, atende o Carlinho, depois volta para o outro, porque o café não chega tudo de uma vez. Então dá tempo dele socorrer o pessoal ainda, entendeu? Porque já faz dia que estão trabalhando, então eu creio que dá tempo deles fazer o trabalho para todos os produtores, né? E que faça mesmo, né? Porque os produtores merecem um trabalho difícil, duro, então tem que ativar o pessoal lá na zona rural, né? E quanto à questão do Alencar, sempre que eu tenho procurar dele, ele é um cara prestativo. Ele dialoga, conversa, e a engenheira também, a Bela, né? Está ali junto com ele, né? Já fizeram o projeto ali do bairro do Belo Ramo, e eles são rápidos, né? Principalmente a engenheira, né? Você conversa com ela rapidinho, ela manda para já, tá pronto já. Aí até o do Belo Ramo estava pronto o ano passado, tá? Aí só faltava o dinheiro para concluir a obra, né? Agora espero o recurso chegar que eles possam estar fazendo ali para aquele pessoal ali do bairro do Belo Ramo, né? Que a cobrança bastante tempo dele, né? Que devido à chuva é o barro, o tempo de seca é o poeirão, né? O ano passado passou a máquina lá e ficar ligando, mandando mensagem todo dia. Olha, não aguento poeirão, tem um palmo de poeira aqui, pelo amor de Deus, né, pai? Por enquanto não tem o recurso, mas assim que chegar, tiver disponível, e agora vai chegar, né? Eles estão só finalizando os projetos, porque mudou várias formas de receber o recurso, tem que estar com os projetos tudo pronto, ele ficou lá, né? E assim que chegar o projeto, eu espero que eles possam estar fazendo a licitação e estar levando a melhoria para os pessoal do bairro, né? Cubatão, Lagoa, Belo Ramo, né? E vamos trabalhar para que nós possamos estar conseguindo mais recursos para estar trazendo as melhorias para a população de Pedralva, né? Essas são as minhas palavras nessa noite e boa noite a todos. Informo que há matéria para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e que, após a análise desta comissão, as demais serão avisadas para se reunirem. Convido para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de abril, às 19h15. Declaro encerrada esta sessão e boa noite a todos.